Ver Mais volta 1h50, 24 graus neste momento em Chapecó, e a gente continua falando sobre síndrome de burnout. A Carize, que é psicóloga, continua aqui comigo. A gente tem várias perguntinhas ainda, né, Carize? Mas deixa eu te perguntar quais são antes de responder aos telespectadores, quais são as profissões? Existem algumas profissões que são mais propensas, que as pessoas adoeçam por essa síndrome? Sim, tem sim algumas profissões que são mais suscetíveis, né? Então a área, por exemplo, da educação, os professores, os policiais, os jornalistas também têm mais tendência, e especialmente também as áreas relacionadas à saúde. Médicos, enfermeiros, psicólogos, justamente por estarem atuando direto no cuidado, né, e lidando diretamente com o sofrimento humano, também são mais propensos a desencadear a síndrome. Vamos às nossas participações aqui. A pessoa não se identificou, mas não tem problema, me identifiquei com o tema hoje do programa. Muito bom esclarecer esse assunto, pois muita gente acha que é preguiça, e não é nada disso. É assim que funciona também, como às vezes com a depressão também, né, que as pessoas não entendem, né? É verdade, faz muito ainda parte dos quadros mentais essas confusões, né? Mas é importante pensar assim que em quadros de síndrome de burnout a pessoa apresenta antes uma motivação, né, e um interesse em relação ao trabalho normal, né? Então a pessoa está motivada, tem interesse nas suas atividades e no decorrer das suas funções ela acaba começando a apresentar, né, algo que não é característico dela. Então esse desânimo, esse cansaço, uma certa aversão em pensar em voltar a trabalhar, né? Então ela reconhece isso como anormal, que não é parte dela, né? E bem combinado também com outros sintomas aí que fazem ser bem diferente do que a preguiça. Tá certo. Então, boa tarde, Fábio. Eu me chamo Andréia. Boa tarde, Andréia. Obrigada pela audiência, pela participação. Acho que já passei por essa síndrome porque fiquei internada 12 dias no hospital. E os médicos fizeram todo tipo de exame e não acharam nada em mim. Mas o corpo dá sinal, sim, quando não estamos bem. Beijo, uma boa semana. Beijo pra você, Andréia. Obrigada de novo, né? É mais ou menos isso também, né? Porque pelo que ela fala, ela diz que acha, né, que passou. Pode ser? Sim, faz todo sentido, né? Realmente, às vezes, o hospital é a porta de entrada, assim, para a pessoa, né, notar esse adoecimento. Mais participações aqui com a gente. Boa tarde, sou a Ellen, do São Cristóvão. Oi, Ellen, muito obrigada pela audiência e pela participação. Gostaria de saber em relação à síndrome, o médico psiquiatra pode dar afastamento do trabalho? Como se dá o diagnóstico da síndrome? Eu sou profissional da enfermagem, só para constar. Então, a Ellen, como dentro do que a Carize já falou aqui, né, de uma das profissões que mais adoecem em relação à síndrome de burnout. E aí, ela pergunta se o médico psiquiatra pode dar afastamento do trabalho. Sim, então nem todos os casos equivalem a um afastamento do trabalho, mas em alguns casos é sim indicado. E o profissional da medicina vai avaliar, né, quais os casos em que o afastamento temporário ou definitivo pode ser indicado, né? E fazendo essa avaliação, então, muitas vezes é uma das recomendações até que se reestabeleça o equilíbrio, né, se trate as causas, né, e aí a pessoa pode voltar ao ambiente de trabalho. A empresa consegue identificar também, pode trabalhar junto, né? Eu conhecia há muito tempo um gestor que passou por essa síndrome e a empresa mudou ele de área, depois do tratamento mudou ele de área, depois, né, correu tudo bem. É assim mais ou menos que tem que funcionar, todo mundo trabalhando junto, né, para que a pessoa se restabeleça? Acho que essa política de cuidado é muito importante, né? Toda a organização ter esse olhar à saúde mental do trabalhador é crucial, assim, né? De perceber que o trabalhador está diferente, que alguma coisa está acontecendo com ele, e aí procurar conversar com esse colaborador, ver de que forma a empresa pode estar atuando, tanto talvez em medidas preventivas ou depois, né, que já está instalada a síndrome, tem várias questões que a organização pode estar colaborando sim. Tá certo. Agora, a Dayana. Oi, Dayana, obrigada pela audiência. Eu estou passando por essa síndrome, mas graças a Deus eu estou melhorando. Fui para psicóloga, psiquiatra, estou tomando remédio e me sentindo melhor. É muito bom trazer esses assuntos, sempre ajuda as pessoas, porque eu tive uma crise de ansiedade, fui para o médico com a pressão alterada, o médico da UPA achou que eu estava infartando, mas fizeram um exame e nós fomos pesquisar e descobrimos então essa síndrome. É a Gladys, cabeleireira Gladys? Não. Primeiro ela falou que... eu acho que ela escreveu meu nome errado, desculpa. Não, é a Gladys, no começo ela escreveu Dayana. Não, é a Fabiana, mas não tem problema. Então, a Gladys, cabeleireira, que deu esse depoimento aqui pra gente, que está tratando. Gladys, muito obrigada, né, por dividir com a gente. É bem importante mesmo até a gente ouvir pessoas como você. Obrigada pela participação. Beijo para todo mundo do salão aí. E é isso, então, né? Pode ser confundido com outras doenças até
Às vezes acontece da pessoa ter mais de um quadro associado. A síndrome do pânico, um quadro de depressão, pode vir como uma decorrência. Então, isso é importante pensar que, se não tratada, a síndrome pode ir evoluindo para outros quadros, tanto físicos quanto emocionais, né? Tem uma pergunta aqui: como fazer para não deixar que problemas de casa afetem meu desempenho no trabalho e vice-versa? Bem interessante a pergunta no sentido do equilíbrio, né? De como é importante a gente tentar encontrar esses equilíbrios entre a vida pessoal e a vida profissional. Tanto na questão de divisão de papéis, quanto também nessa questão de acabar deixando do trabalho o que é o trabalho, deixando de casa o que é em casa. E muitas vezes isso é difícil, nem sempre vai ser possível, mas é muito importante tentar desligar, né? Tentar separar essas questões, porque senão tudo isso vai tomando uma proporção que às vezes fica fora de controle. Carize, como prevenir então a síndrome de burnout? O equilíbrio é uma das formas, né? Buscar ter esse equilíbrio, buscar também ter atividades de lazer, atividades relaxantes fora do trabalho, para manejar esse estresse nas fases iniciais. Então, a pessoa pode ter um esporte, uma atividade física que ela gosta de fazer, hobbies. Tem algumas atividades que são bem indicadas como forma de prevenção e tratamento: meditação, yoga, relaxamento muscular, massagem. Então, são todas atividades que vêm a ajudar a baixar esse nível de estresse enquanto ele ainda não é uma doença. Tá certo, então. Muito obrigada por ter vindo. Para quem está em casa, muito obrigada pela audiência. A gente vai ter essa semana inteira de vários assuntos aqui com a gente. Agradeço mais uma vez a Carize. Um beijo para Maria Joana, que está nos assistindo de férias lá em casa, então. A gente vê mais, volta amanhã. Beijo no coração. Até lá. Tchau, tchau.